as três do fiel. Nós já vimos duas, hoje veremos a terceira que esse texto nos ensina. Deus, nosso Deus, Ele nos mantém aqui neste mundo. Você nasceu de novo, permanece nesse mundo. Por que Deus nos mantém aqui? Alguém pode dizer, olha, Deus nos mantém aqui para nos usar para a sua glória, para nós sermos instrumentos nas mãos dele. Isso é verdade. Mas é verdade também, e nós precisamos crescer nesse conhecimento dessa verdade, que Deus, Ele quer nos dar o privilégio de nós irmos experimentando gradativamente, pouco a pouco, uma transformação progressiva. Ele tem poder para nos transformar rapidamente, mas Ele quer nos dar o privilégio de experimentar essa transformação progressiva, gradativamente ir aprendendo a amá-lo. Por isso que Ele criou as boas obras, as boas ações. Já antes, Ele já criou para que nós realizássemos essas boas ações. E quando você realiza uma boa ação criada por Deus, que Deus ensina você e você realiza uma ação, você fica ou não contente? Você já experimentou na sua vida de tribulação, de reações erradas, já experimentou a paciência, de ter sido paciente? Você já experimentou ser bondoso, experimentou a bondade de Deus e ter sido bondoso para com alguém? Você já experimentou o domínio próprio, em que você tinha aquela sensação, ou melhor, aquela reação, sempre era assim, de você já soltar as palavras duras, e aí você dominar, e aquele domínio próprio fazer com que você refletisse, e aí aprendesse e falar, olha, eu ganhei a oportunidade, aproveitei bem de não reagir como eu tenho reagido ao longo do tempo. Com certeza, se você experimentou isso, experimentou também uma alegria de ter realizado uma boa ação. A prática de doar, você fazer uma boa ação, é essa prática de doação, de doar, é uma prática pertencente ao cristão. Este é quem você é. Você é um cristão. Se você é um cristão, você é um doador. No momento em que você se tornou cristão, no momento em que você nasceu de novo, no momento em que você foi transformado, agora com uma natureza nova, você se torna um doador por natureza. Você ainda não é totalmente quem você é. Você ainda não é santo, mas você pode experimentar essa santidade. Um doador é quem você é. A doação faz parte da natureza, faz parte dessa essência nova, dessa nova criatura, dessa nova identidade. Para que a gente fique bem claro nisso, abra aí, alguém abre em João 4,14. E vamos lendo esse texto, vamos tentar entender rapidamente por que nós somos, de fato, doadores por natureza. João 4,14. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. É quem você é. Jesus diz claramente aqui que aquele que crê nele, ele tirou a sede, e o que ele fez? Criou uma fonte dentro dele. Essa água se torna uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então você é uma fonte criada por Jesus quando você nasceu de novo. E dessa fonte só sai água boa. Dessa fonte só vai sair boa obra. Desta fonte só sai essas boas ações que Deus criou para que nós realizássemos já de antemão. Entre essas boas ações, no nosso texto de hoje,
nós vemos no nosso texto, né? Nós vemos 3 ações, boas ações. De hoje veremos a terceira. Nós já vimos exortação, Deus lhe deu exortação. Um dia Ele chamou você das trevas, um dia Ele colocou todo o entendimento do Evangelho na sua mente e exortou você e você foi para Ele. Nasceu de novo. Então você tem exortação para dar àqueles que estão fora do caminho do Senhor. Um dia Deus, constantemente, Deus já deu e continua nos dando o Evangelho, ou seja, Ele está nos dando o encorajamento para que você continue nessa vida cristã. Você pode também encorajar o seu irmão. Hoje aprenderemos a terceira obra, o terceiro E, né? Exortação, encorajamento, e hoje aprendemos o terceiro E. Então abra sua Bíblia aí na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 3 a 8. Vou ler os 7 e 8, mas os irmãos estejam abertos aí nesse texto todo, para que vocês possam perceber aí as três ações rapidamente. Você pode até grifar se você tiver uma caneta. No versículo 3, Paulo fala, nossa exortação. No versículo 5 ele fala, vocês bem sabem que a nossa palavra, nós aprendemos que essa palavra aí tem a ver com o Evangelho, então tem a ver com o encorajamento. E agora o versículo 7 e 8. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Então, rapidamente você consegue observar aí os 3, né? Nossa exortação, a nossa palavra, a nossa vida. Revisando então um pouco aqui o estudo, qual é o centro das Escrituras? Qual é o propósito da criação? A glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. Então, todos os habitantes do planeta Terra expressam a glória de Deus hoje. Infelizmente, os habitantes desse planeta não mostram, na sua totalidade, né? Não mostram a glória de Deus em suas existências. Portanto, o ensino bíblico, aquilo que vamos aprendendo nas Escrituras, gradativamente, todos os dias, tem como objetivo conduzir o homem para a glória de Deus. A mensagem da carta aos Tessalonicenses. Então nós vimos a mensagem da Bíblia, a mensagem da carta aos Tessalonicenses. Lembram lá? Paulo encorajou a igreja a desfrutar. Lembram lá? Paulo encorajou a igreja a desfrutar o trabalho da fé, a obra do amor e a perseverar na santidade com esperança. E a esperança, logicamente, na volta do nosso Senhor Jesus. Então, Paulo está encorajando os leitores a desfrutarem, porque o trabalho da fé está acontecendo. E o que acontece é que nós não desfrutamos. Está encorajando a desfrutar o trabalho do amor, aproveitar todo o caráter de Cristo e perseverar numa vivência santa com esperança na volta de Jesus. Então, desfrutar do trabalho da fé. A glória é de Deus. Percebe? Porque o trabalho é da fé, não é seu. Desfrutar do trabalho do amor. A glória é de Deus. Aponta para o centro das Escrituras. Aponta para o objetivo da criação. Perseverar na santificação com esperança. A glória também é de Deus. Agora, olhando para essa mensagem do capítulo 2, nós vimos a mensagem da carta. A mensagem do capítulo 2 diz que os crentes, a partir da fé, no momento que nasceu de novo, eles servem aqueles que são a glória e a alegria na vinda de Jesus. Então o capítulo 2 está mostrando isso. Você nasceu de novo, quem nasceu de novo vai servir um ao outro
Porque esses outros que você está servindo serão a sua glória e a sua alegria na vinda de Cristo. Então não importa se ele agradece a você, se você serviu, não importa se alguém reconhece, não importa, é lá naquele dia. Será que o capítulo 2 está concordando com a mensagem da Bíblia e com a mensagem da carta? A pergunta que eu faço aos irmãos é: servir os irmãos, até mesmo os ímpios, com o Evangelho, você vai exortar com o Evangelho, são ações que glorificam a Deus? Sem dúvida. São ações que mostram que a fé está trabalhando no crente. Quando alguém está servindo dessa forma, você vai perceber que existe fé ali na vida dele. Vai perceber que essas ações de serviço mostram também que o amor está trabalhando no crente. São ações que estão relacionadas com o viver santo. Alguém que está esperançoso do dia de Cristo? Com certeza. Eu creio que sim, porque o estudo bíblico nos deixa de forma clara este entendimento. E a verdade central agora desse texto, versículos de 3 a 8, é que Paulo e os seus companheiros, se você encontrar com a Bíblia aberta, vai perceber que Paulo e seus companheiros procuram agradar a Deus, não aos homens. Como? Cuidando, exortando, cuidando e tudo mais, evangelizando, ou seja, entregando essa palavra, entregando o Evangelho, encorajando e compartilhando as suas vidas aos eleitos. E a nossa ideia, ou a grande ideia para hoje, olhando os versículos 7 e 8, aquele que pela fé é instrumento de Deus, revela um coração disposto a agradá-lo ao oferecer a sua vida, para Deus quanto para o seu próximo. Então, aquele que pela fé é instrumento de Deus, ele vai revelar esse coração disposto a agradar a Deus, oferecendo a sua vida. Então nós vamos descobrir essa terceira oferta do crente fiel. Ele oferece a sua exortação, uma vez que ele possui um coração disposto a agradar a Deus, ele vai demonstrar quando ele exorta seu irmão ou sua irmã que esteja fora do que a Bíblia ensina, do que a Bíblia instrui. A exortação tem como alvo trazer o irmão de volta ao caminho do Senhor. Então você foi alcançado pela graça e percebe que isso é um privilégio. Ou seja, se eu perguntar aqui, você entende que realmente é um privilégio? Foi um privilégio e continua sendo um privilégio ter sido alcançado pela graça? Então, ofereça a exortação. Ofereça essa oportunidade para que outros também tenham o privilégio, seja de retornar ao caminho do Senhor, seja de ser trazido para o seu reino de luz. O fiel oferece exortação. Ele oferece encorajamento. Uma vez que o fiel, que possui um coração disposto a agradar a Deus, ele demonstra esse coração disposto a agradar a Deus oferecendo encorajamento aos seus irmãos, ao seu irmão e sua irmã, que esteja expressando uma atitude, uma ação que revela o caráter de Cristo. A palavra de Deus está nos exortando a sermos encorajadores. E está nos encorajando a sermos encorajadores. Porque é uma alegria nós fazemos isso. O que nós fazemos é, quem não veio hoje? É ficar procurando. Quem que não veio? Ficar pensando. Mas se você tem um coração disposto a agradar a Deus, você demonstra esse coração disposto a agradar ao Senhor, encorajando o seu irmão ou a sua irmã, porque eles estão expressando esse caráter de Jesus. Porque o encorajamento tem como alvo apontar para a graça do nosso Senhor, que está agindo, que está capacitando o crente a agir e reagir segundo o Senhor Jesus. A terceira oferta, o fiel, ele oferece a sua existência. Então, oferecer a sua própria vida. Se nós observarmos o texto, olha o que diz o versículo 6. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Okay. A palavra que aparece aí, exigir,
sermos exigentes. Ali a palavra peso, essa palavra peso aparece aí em contraposição a uma outra palavra. Na versão da NVI diz bondosos. Embora pudesse ter sido peso, nós escolhemos ser bondosos. Tem uma diferença de peso e bondoso. Se nós olharmos então qual é o contrário de bondoso, poderia ser esse exigente, severo. Seria, nós pudéssemos ter sido severo, eu preferi ser bondoso. Na verdade, essa palavra traduzida aí como bondoso, peso, mas eu escolhi ser bondoso. A palavra bondoso é a mesma palavra meninos, que aparece lá em Efésios 4,14, para que não sejamos mais como meninos inconstantes. Então, peso, severo, pesado, teria uma conotação de adulto. Se bondoso é menino, então ser severo, ser pesado é ser adulto. Isso significa que uma exortação adulta tem a ver com palavras pesadas e severas. E basicamente é o que a gente procura fazer. Nós não queremos, quando vamos fazer uma exortação, nós não pensamos em algo de criança, né, de ser menino. Nós pensamos, agora vamos fazer exortação. Vamos lá, agora é coisa séria, né? Como se Paulo ele preferiu ser, e aí depois ele vai fazer uma comparação de como que ele fez, tendo o papel de mãe ali. Paulo ele escolheu ser menino, ele escolheu ser bondoso, e esta escolha tem a ver com a existência dele, a existência da vida dele em relação a Deus e aos irmãos. A existência cristã é glorificar a Deus. O homem deveria glorificar a Deus, independente se é cristão ou não. Certo? Ele deveria glorificar o Senhor. A existência humana é para a glória de Deus. Em qualquer atividade, quer comais, quer bebais. Qualquer coisa que você faça, faça para a glória de Deus. Então qualquer coisa deveria trazer glória para Deus. Imagina uma atividade dentro do corpo de Cristo. Então mesmo tendo autoridade para ser duro, para ser severo, pesado, adulto, você podemos decidir falar, comunicar como uma mãe se comunica com seus filhos. Na verdade, como já disse, nós não decidimos assim. Nós automaticamente fazemos o contrário. Porque não é a nossa prática regular. Precisamos ser ali martelados com isso. Não é esse procedimento que nós almejamos ter? Você não gostaria de ter um procedimento assim? De ter uma existência assim? Uma vida assim? Uma ação e reação assim? Que agrada ao Senhor para com aqueles que estão próximos de vocês? Eu já tive experiência assim de agir de forma adulta e depois que eu passei, eu falei, perdi a oportunidade. Perdi. Quantas vezes nós perdemos oportunidades de sermos bondosos para com os nossos irmãos? Nesses dois versículos, 7 e 8, Paulo está comunicando que como uma mãe acaricia amorosamente os seus filhos, ele e os seus companheiros exortaram os seus irmãos ali na Tessalônica. Qualquer exortação que viesse a ser dada no contexto de Paulo seria muito mais do que comunicar o Evangelho de forma nua e crua, é simplesmente ler o versículo ou falar, se referir a alguma verdade. Não é simplesmente trazer a verdade. Eu posso trazer a verdade para com os irmãos. Deus tem dado a oportunidade de trazer essa verdade por meio da pregação da palavra, mas não é simplesmente trazer uma verdade nua e crua, mas eles consideraram o relacionamento existencial. Assim, quando a nossa palavra leva em consideração esse relacionamento existencial, certamente nós iremos comunicar a nossa própria vida. Eu não posso
trazer algo somente da boca para fora. Se aquilo que eu estou falando está saindo aqui de dentro do coração, em que Deus colocou, algo que Deus colocou em nós vamos colocar a nossa vida. Logicamente, se eu não estou vivendo, vai ser só da boca para fora. Nós fomos salvos por Deus em Cristo Jesus, que no nosso caminhar deve ser pisar os passos de Jesus, as pisaduras de Jesus. Se você quer comunicar o Evangelho, quer comunicar a vida, você precisa falar mais alto. Não, você precisa colocar a sua vida, colocar a sua existência em prol do seu irmão. Olha só o versículo 1 João 3,16. João 3,16 vocês conhecem. 1 João 3,16 diz: nisto temos conhecido o amor, que aquele que em nosso lugar colocou a sua alma, também nós temos a obrigação de, no lugar dos nossos irmãos, colocar a nossa alma. Percebe? Como ele deu a sua vida em nosso favor e colocou a sua vida em nós, nós também temos que fazer isso com os nossos irmãos. Olha o pecado que você está cometendo. E nós estamos cometendo. Aquele que é capaz de fazer o bem e não faz, aquele que sabe e não faz, comete pecado. Você foi capacitado de colocar a sua alma na alma dos seus irmãos. Era característica de Paulo comunicar o Evangelho, comunicar os conselhos de Deus com alegria, servir aos irmãos com alegria. Filipenses 2,17 diz assim: contudo me alegrarei, mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus, e quero que todos vocês participem dessa alegria. Não é um peso, não é um fardo. Alegria. Por que a palavra de Deus insiste, irmãos, em nos ensinar que a nossa comunicação deve considerar o relacionamento? E não somente o entregar uma mensagem para que o outro ouça, mas considerem o relacionamento. Por quê? Colossenses 1,28 responde: portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Há um propósito de Deus em nos fazer semelhantes a Cristo. E Ele usa cada um de nós, usa você, usa a mim, para que nesse processo que está acontecendo com você, também seja a sua missão. Qual é essa missão? O relacionar-se uns com os outros. Nesse relacionamento, você vai ajudar o outro a ser parecido com Cristo. Vai ser instrumento de Deus na vida dele. Eu sou perfeito? Não. Ninguém aqui é. Então eu preciso de encorajamento? Sim. Todos nós precisamos de encorajamento. Eu preciso de uma palavra de exortação. Eu preciso de uma palavra de consolação. Sim, eu preciso. Então por que nós temos dificuldade em comunicar isso? Eu também tenho dificuldade de mostrar que eu sou errado. Porque se alguém vier fazer uma crítica para comigo, eu vou conseguir achar alguma desculpa para aquela crítica. Ao invés de eu simplesmente dizer, olha, eu preciso ser encorajado, ser exortado. Se você está me trazendo crítica, não traga somente a crítica, me traga o Evangelho. Eu preciso, além de ofertar a minha existência em prol do meu irmão, eu preciso ofertar a minha existência para que o meu irmão também seja instrumento de Deus na minha vida. Eu preciso abrir a minha vida. Você precisa abrir a sua vida, para que você dê oportunidade aos seus irmãos para que te encorajem, te consolem, te exortem, quando eles também oferecerem a vida deles, as suas existências em Cristo a você.
Deus é o nosso consolador. O único que consola é Deus. Ele é a fonte de toda consolação. Alguém tem dúvida disso? Como é que ele vai derramar consolação em você? Como é que ele vai confortar você? Ele usa uns aos outros. Olha lá, 2 Coríntios 1:3. Olha o que diz. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições. Com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar os outros quando eles passarem por aflições. Percebe? Então você está passando por uma aflição, por um problema, alguma dificuldade, seja o estudo da palavra, ou alguém estudando a palavra com você, ou alguém levando-lhe a palavra, o evangelho, essa pessoa vai ser instrumento de Deus para te consolar. E aí, por que você vai ser consolado? Que você console outros. Então, quando você passar por uma dificuldade, você fala: Senhor, estou aqui numa universidade de treinamento prático. Vou passar por essa prova. Só que eu não vou passar sozinho. O Senhor mesmo vai usar alguém, vai usar o instrumento que o Senhor quiser para que eu seja consolado. Porque o Senhor é o meu consolador. Nos Alpes italianos, tinha um vilarejo em que o pessoal produzia uva, né, e fazia vinho. E havia uma vez por ano, na colheita da uva, uma festa da colheita. E todo mundo lá produzia vinho. O que era combinado? Vamos trazer agora nessa festa, vai ter aqui um barril, sei lá, um local, o pessoal, cada um trazia o seu melhor vinho, uma garrafa do seu melhor vinho. Aí trazia, colocava lá, depois juntava todo o vinho e o pessoal tomava. Era uma tradição. Um determinado morador pensou por ele: por que eu vou levar o meu melhor vinho? Eu vou levar uma garrafa de água. No meio daqueles vinhos todos lá não vai fazer diferença nenhuma, né? E levou a garrafa cheia de água. Uma garrafa escura, ninguém sabe o que é dentro. Virou lá. Aí chegou o momento, agora todo mundo pegou sua caneca, vamos servir e tal. E colocou lá, abriu. Quando abriu, saiu água. Todo mundo ficou espantado. Todo mundo teve a mesma ideia. Por quê? Não vai fazer diferença nenhuma. A minha garrafa no meio daquele vinho todo. A minha ausência não fará falta nenhuma. Normalmente, o nosso pecado, nosso coração enganoso, nos leva a pensar assim no corpo de Cristo. A minha ausência ou a minha falta de... não vai fazer, porque pessoal, a igreja é muito boa. A igreja todo mundo está trazendo o seu melhor vinho. Todo mundo está, mas ali é o pessoalzinho amassado, é o pessoalzinho que é melhor uva, o pessoal lá foi bem fermentado, não sei o que, foi guardado em carvalho. Ali, aquela igreja, eu não vou fazer falta. E aí não oferece a sua vida. Ofertar a nossa existência agrada a Deus. Porque o crente é usado por Deus para consolar, para suprir a sua omissão. Nesta missão pode eliminar o sabor vigoroso que tem, né, a vida cristã. Tudo o que acontece na sua vida, irmão, é uma espécie de amassar uva, é uma espécie de envelhecer o vinho. Não existe nenhuma tribulação. Eu até já brinquei já com os irmãos aqui, né? Nenhuma tribulação do tipo quebrei minha unha ou tô com a faca na garganta pronto para ser decepar se eu não negar a minha fé. Nenhuma tribulação, nenhuma dificuldade. Não existe nenhuma delas, nenhuma dessas tribulações que vamos passar que não tenha consolo.
porque o nosso Deus é o Deus de toda consolação. Então, nesse texto, Paulo está expondo de uma forma dinâmica esse relacionamento dos filhos de Deus que eles devem praticar. Essa é a obra da fé que Deus está realizando na sua vida. Então não omita, ofereça a sua vida. Não segure. O fiel, ele oferece a sua existência. Você está rodeado de fiéis. E agora? Se você está rodeado de fiéis, o que é fiel? Aquele que foi salvo, aquele que nasceu de novo. Então, peça oração, peça consolo, peça encorajamento, compartilhe as suas lutas, compartilhe as suas dúvidas, compartilhe as suas fraquezas, compartilhe as suas hesitações. Deus vai consolar você, usando um ou mais dos seus filhos, dos fiéis que estão à sua volta. Esteja pronto também para compartilhar a consolação que você tem recebido de Deus. E aí você vai encorajar aquele irmão, vai falar, olha, Deus usou o irmão ou a irmã aqui para me consolar nisso, e você encoraja ele a continuar nessa missão, exaltando a Deus, que é o Pai das misericórdias. Você tem ou já teve a sensação de que não tem nada para dar? Tipo assim, você olha e fala, olha, eu não sou como aquele irmão, eu não tenho nada. O pessoal tem, mas eu, alguma coisa para doar, não tenho. E eu tenho a coragem de dizer agora aqui para vocês, sob a autoridade da palavra de Deus, se você é cristão, não é verdade o que você está pensando. Sabe por quê? Porque você tem Cristo, você tem o Espírito Santo, você tem Deus, você tem a palavra de Deus, você tem os dons espirituais, você é uma nova criação em Cristo Jesus, você é uma fonte a jorrar para a vida eterna. E isso não é uma questão de personalidade, não é uma questão teórica, de descrição, é uma questão de fé. Confie nessa verdade e entregue-se. Eu digo isso porque é o caminho das alegrias. Viver assim é experimentar alegria. E das alegrias mais profundas, das maiores alegrias, das mais fortes e das alegrias mais longas. Não é aquela alegria que acaba momentaneamente. Lembra da palavra do Senhor Jesus? O evangelista Lucas registrou em Atos, ele coloca lá no capítulo 20. Lembre-se da palavra do Senhor Jesus, como ele mesmo disse, a bênção maior em dar que em receber. E Paulo não deu apenas o evangelho, como diz o texto, ele entregou a si mesmo em prol de Deus e dos irmãos. Com o estudo aqui dessa passagem, nós descobrimos que o fiel oferece exortação, oferece encorajamento e oferece a sua existência. Como eu disse lá no início da mensagem, Deus nos mantém aqui neste mundo, porque Ele quer nos usar para a sua glória, quer nos usar como instrumento dEle, mas Ele também quer nos dar o privilégio de ir experimentando essa transformação progressiva, de ir gradativamente aprendendo a amá-lo. Quando você oferece o que você não pode guardar para ganhar o que não pode perder. O fiel, ele oferece a sua existência. E uma vez que ele entende a sua existência tem um propósito de agradar a Deus e o seu coração está disposto a agradar a Deus, ele mostra esse coração disposto a agradar a Deus, relacionando-se com o irmão ou irmã que está no mesmo ministério local, porque a existência cristã tem como alvo glorificar a Deus, experimentando a dignidade da vida cristã, dignidade daqueles que são chamados por Deus para o seu reino e glória. Você foi chamado para isso. Viva essa vida digna de Deus. Amém? Vamos orar?
Deus bendito, nós rogamos ao Senhor que nos ensine a viver e experimentar a alegria da vida cristã. Ajuda-nos, ó Deus, a expressar o caráter de Cristo. Ajuda-nos a reconhecer o caráter de Cristo na vida dos nossos irmãos e dá-nos sabedoria para, quanto antes, elogiar, encorajar esses nossos irmãos, apontando para a Tua graça na vida dele. Nós pedimos por nós aqui, no restante deste dia, que possamos praticar a Tua palavra e que possamos ser também corrigidos pela Tua palavra quando estivermos fora das instruções que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, oramos. Amém.